E eu vou te perguntar, né? Qual a situação que você quer trabalhar? O que é que você quer melhorar na sua vida? Eu quero trabalhar aceitação de crítica. Tenho muita dificuldade de aceitar crítica. Certo. Sinto muito julgada. Muito julgado. Então vamos lá. Então, vejam só o tema que surgiu, né? Dificuldade de lidar com as críticas, dificuldade de aceitar as críticas, incômodo quando é criticada. Então, esse é o tema genérico. O que é que um terapeuta, muitas vezes, inexperiente, ou que não conhece a fundo a técnica, tende a fazer? Mesmo que eu tenha dificuldade de lidar com as críticas, vai trabalhar de maneira genérica falando sobre isso. Eu me aceito profundo e completamente. Vai fazer 10 rodadas, 15 rodadas, 20 rodadas, e ela vai sair da sessão e vai continuar se incomodando com as críticas, é o que provavelmente iria acontecer. Então, no lugar de fazer isso, eu vou procurar me aprofundar no tema, descobrir eventos específicos que contribuíram para essa situação, né, para esse sentimento de dificuldade de lidar com as críticas, e a gente vai limpar quantos eventos forem necessários durante aqui essa sessão. E depois talvez ela tenha que fazer mais sessões para limpar mais situações de crítica. Então vamos lá. Então, situação de crítica. Tem algum tipo de crítica assim mais específico que incomoda mais você? Que me incomoda muito é quando você dá uma opinião e você é criticada por dizer o que você diz. Uhum. Ou que você escreve, ou que você não é muito aceito com suas opiniões. Uhum. Tá. Essas críticas ou algum comportamento. Uma Uhum. crítica de uma forma geral. Eu tenho dificuldade com crítica. Certo. Eu quero que você Até se lembre... ela é positiva, eu não me sinto à vontade com as críticas. Uhum. Me conta, assim, um exemplo de uma situação como essa que aconteceu com você. Quando você foi criticado e você não gostou. Uma lembrança específica. Eu saí para jantar com 4 pessoas e eu fiquei observando o comportamento das 3 pessoas. Eu não tive muita oportunidade para falar naquele momento. Quando eu falei, eu fui cortada da minha fala. E depois do jantar, um deles falou: "Você falou o tempo todo". Eu me senti muito mal. Vamos lá, vamos voltar então nessa memória, nessa cena, tá? Qual é a parte da memória que vem na sua mente? Qual é a cena, qual é a imagem que vem para você quando você pensa nisso? A imagem é nós sentados numa mesa, né, no lugar que a gente estava, jantando. Eu estou te dando uma crítica que eu recebi e que eu não gostei. Eu falei pouco e quando eu falei, eu não fui aceita naquele momento. Tá. E quando passou o jantar, a Vamos lá. pessoa falou assim: vou te dar um feedback. Você fala muito. Uhum. Qual o momento que está vindo mais na sua mente? É esse momento onde a pessoa disse isso, você fala muito, ou esse momento que você estava na Esse mesa? momento que a pessoa falou. Você falou o tempo todo, você não deixou as pessoas falar. Ok. A sua quando você olha para essa cena agora, essa imagem está perto de você, está nítida, está longe, você está dentro da cena, está fora dela? Descreve para mim se Eu tem... estou dentro da cena. Dentro da cena, está perto para você, está Está nítida a imagem da perto, estou pessoa? vendo nitidamente a pessoa. O que é que você está sentindo agora no seu corpo quando você pensa nessa imagem, nessa cena? Tristeza Tristeza. e injustiça. Mas onde é que está a sensação no corpo da tristeza? No coração. No coração. Okay. Vamos lá, então. Vamos bater aqui no pão do karatê. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza no coração, você repete, tá? Mesmo que eu sinta essa tristeza no coração, Eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente.
Isso. Vamos tocando aqui nos pontos, você vai seguindo junto comigo, tá? Eu sinto uma tristeza no coração. 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 A pessoa falou que ia me dar um feedback. A pessoa falou que ia dar um feedback. E disse que eu falei muito. E disse que eu falei muito. Eu me senti muito desconfortável com essa crítica. Eu me senti desconfortável com essa crítica. Me dá uma tristeza no coração de pensar nisso. Me dá uma tristeza no coração de pensar nisso. Eu sinto uma tristeza no coração. 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 A pessoa falou que eu não parei de falar. A pessoa falou que eu não parei de falar. Que eu falo muito. Eu falo muito. E foi injusto. Foi injusto. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto tristeza. Eu não sei lidar bem com as críticas. Eu não sei lidar bem com as críticas. Eu sinto uma tristeza no coração. Eu sinto uma tristeza no meu coração. Como é que tá a sensação agora no coração? Tá compreendendo. O que é que tá compreendendo? Eu sinto triste ainda, quando eu lembro disso. Tá. Numa escala de 0 a 10, quanto é que tá essa sensação de tristeza agora? O 7. E antes de você fazer a rodada, estava em quanto? Estava em 10, porque quando eu lembro, eu me sinto mal. Uhum. É um exemplo de crítica. As críticas me fazem mal. Certo. Então volta de novo na cena, tá? Eu quero que você perceba de novo a sensação, se está ainda no coração, ainda tá, se está ainda nesse mesmo lugar, é tristeza ainda. Não, não é tristeza. E qual é o sentimento que está agora? Indiferença. Tá sentindo algum mal-estar ainda de lembrar dessa cena? Sim, eu fico suando. Uhum. Estou suando as mãos. Não é mais tristeza, não é mais no coração, é um suor, não é Um isso? desconforto, é um suor. Estou suada. Um desconforto. Ainda é a pessoa falando para você, ainda é essa imagem da pessoa falando para você que você falou muito? Sim. Ok, vamos lá. Vamos até aqui no ponto karatê. Mesmo que eu sinta esse desconforto, Mesmo que eu sinta esse desconforto, quando eu lembro dessa crítica, quando eu lembro dessa crítica, eu me aceito profundo e eu me completamente. aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse desconforto, Mesmo que eu sinta esse desconforto, quando eu lembro dessa crítica, quando eu lembro dessa crítica, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Foi o que aconteceu agora que você deu esse suspiro? Aconteceu alguma coisa? Sentiu alguma mudança? Senti uma mudança. O que foi que aconteceu? Eu me sinto cansada das críticas. Parece que eu estou querendo descansar. Certo. Eu me sinto cansada das críticas. Eu me sinto cansada das críticas. De carregar esse peso. Carregar esse peso. De reagir da forma que eu reagi. E reagir da forma que eu reagi. Quando eu lembro daquela cena, Quando eu lembro daquela cena, eu sinto um desconforto. eu sinto um desconforto. Eu sinto um suor nas mãos. Eu sinto um suor nas mãos. Eu sinto um desconforto diante das críticas. Eu sinto um desconforto diante das críticas. É pesado carregar isso. É pesado carregar isso. Eu me sinto cansada. Eu me sinto cansada Dessa reação emocional às críticas. dessa reação emocional. A pessoa foi injusta comigo. A pessoa foi injusta comigo. Disse que eu não parei de falar. Disse que eu não parei de falar. Eu carreguei isso comigo até hoje. Eu carrego isso comigo até hoje. Sentindo um desconforto. Sentindo desconforto. Isso. Como é que você sentiu agora? Sinto melhor. Volta de novo na cena, repete para mim o que a pessoa falou para você. Você falou muito, não deixou ninguém falar. O que você sentiu É um agora? feedback que eu estou te dando. O que você sentiu agora ao falar isso? Eu não sinto o que eu senti lá na hora. Agora eu sinto
Que é a opinião dele. Tem algum incômodo ainda de lembrar disso? Bem menos. Uhum. Diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante. Ainda tem algum incômodo mesmo que seja menor? Tá bem pouco. Se você fosse dar uma nota ainda para o desconforto, que nota você daria ainda? 2. 2. O que é que ainda incomoda nisso? De ouvir essa opinião da pessoa? O que é que ainda... A injustiça. Uhum. Certo, vamos lá. Mesmo que a pessoa tenha sido injusta comigo, Mesmo que a pessoa tenha sido injusta comigo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa injustiça, Mesmo que eu tenha passado por essa injustiça, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Isso. A pessoa foi injusta comigo. A pessoa foi injusta comigo. Ela viu uma coisa que, na minha opinião, não aconteceu. Ela viu uma coisa que para mim não aconteceu. Ela disse que eu não parava de falar. Ela disse que eu não parava de falar. A minha versão é outra. A minha versão é outra. Eu tentei falar em um momento. Eu tentei falar em algum momento. E eu fui cortada. E fui cortada. E fiquei calada. E fiquei calada. A pessoa foi injusta comigo. A pessoa foi injusta comigo. Eu sinto a injustiça. Eu sinto a injustiça. A mesma cena. A mesma cena. Duas opiniões diferentes. Duas opiniões diferentes. Duas visões completamente diferentes. Duas visões completamente diferentes. A pessoa disse que eu não parei de falar. A pessoa disse que eu não parei de falar. E eu sinto que eu não falei nada. Eu sinto que não falei nada. Eu fiquei até chateada por não ter falado. Eu fiquei chateada por não ter falado. Por ter sido cortada. Por ter sido cortada. Foi injusto comigo. Foi injusto comigo. Essa opinião dessa pessoa. Essa opinião da pessoa. Não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. É injusto comigo. É injusto comigo. O que é que você sentiu agora? Senti compreendendo as coisas. Sinto bem em compreender que a opinião dele pode não condizer com a realidade. Uhum. A realidade não condiz com o que ele falou. Eu vou pela realidade. Certo. Tá sentindo algum desconforto ainda de lembrar da cena? Não. Não, aceitação. Aceitação. Eu fiquei com muita raiva. Não raiva, é decepção. E Tá hoje sentindo... eu não sinto agora. Aceitação. Certo. Ele é desse jeito e eu vou aceitar. É uma pessoa importante para mim e que a opinião dele é dele. Ok, muito bom. Então, olha só. Então, a gente começou, né, para eu explicar de novo aqui, para todo mundo entender bem. Dificuldade de lidar com as críticas. Então, o que é que eu fiz? Traga uma memória do passado, onde você sentiu dificuldade de lidar com a crítica que você recebeu. E aí surgiu essa memória, e nós limpamos a carga emocional dessa memória. O que é que vai acontecer quando a gente limpar, vamos supor, 5, 10, 15 memórias como essa? A sua reação emocional da próxima vez que isso acontecer vai ser muito menos intensa. Por que vai ser menos intensa? Porque toda vez que você reage hoje a uma situação de crítica, essa reação que você tem agora, ela vai se somar a reações anteriores que você vivenciou, que ficaram acumuladas em você, memórias que ficaram acumuladas com esse sentimento. Então, se eu faço uma crítica para você agora, Dalva, você é uma pessoa, nossa, você não para de falar aqui na sessão, deixa eu te dar um feedback aqui, olha só, você se comportou muito mal aqui nessa sessão, você fez isso, você fez aquilo, você atrapalhou aqui o meu trabalho. Quando você ouvir isso, a sua reação ela vai estar impregnada de todas as críticas que você recebeu e que você não conseguiu processar aquilo, digerir aquilo dentro de você. Então, no momento que eu esvazio as situações anteriores, a próxima situação que eu vivenciar, eu não vou mais puxar o gatilho das anteriores para reagir.
Então eu vou reagir de uma forma muito menos intensa. Então a gente vai pesquisando mais situações e vai limpando. E aí eu posso fazer um trabalho ainda mais profundo, por exemplo, né? Se eu limpei algumas memórias de crítica, já comecei a entender o padrão da pessoa, e aí eu posso dizer assim, o que será que lá no passado, na sua infância, contribuiu para isso? E aí Posso fica a pergunta, você falar? acha que teve alguma... Pode falar. Meu pai não deixava a gente falar. Meu Uhum. pai era muito nervoso e quando ele chegava, todos nós pequenos, tínhamos que esconder para a gente não fazer barulho. E ele não gostava de barulho de criança. E a gente não podia falar nada, a gente tinha que ouvir e ficar calado. Então, olha só. Então, veja a profundidade onde chegou, né? Eu acho que aí é que está mais a raiz do problema. Então, é até bom quando a gente chega na raiz do problema. Volta lá nessa situação, numa situação como essa na infância, né? Onde você lembra disso acontecendo. Seu pai chegando em casa, você tendo que se esconder, tendo que ficar calado, ou ele reclamando, brigando com você, ou batendo, porque, sei lá, tem alguma reação para censurar, né, para não deixar você falar. Queria que você voltasse em uma lembrança específica onde isso aconteceu. Você quer que fala? Sim, quero que você lembre que você fale. E também que você É, fica o naquela meu posição que você pai, estava, o meu pai, ele fica ouvia naquela muito outra a hora. posição que você estava, Ah, viu? na Que aí posição. tá Ok. ruim, assim. Tá. Ele ele ouvia muito a Hora do Brasil. Uhum. No programa que tinha, não sei se tem ainda, era a Hora do Brasil. Então ele ligava o rádio, ele sentava na mesa, e quando ele chegava e ligava o rádio, não podia ter barulho nenhum. E eu me lembro de algumas vezes que eu escondi debaixo da cama E foi assim, para lembrança que eu dei ele. agora para você, você escondendo embaixo da cama? Eu me escondia debaixo da cama, eu e meus irmãos. Mas eu me lembro de mim, de uma vez que eu corri, quando eu vi que ele estava chegando, aí eu escondi debaixo da cama. O que é que você sente agora ao lembrar disso? Hoje eu olho como ele, isso não me dói. Uhum. Já me doeu, hoje não me dói mais. Você já limpou Eu essa cena alguma outra vez? não, Não. Quando você mas eu lembra não dessa cena, sinto você... dor, eu sinto vontade de ter o abraço dele, o carinho dele, mas eu compreendo hoje. Uhum. Era o que ele podia me dar, do jeito que ele era. Então Certo. ele já não me, eu não sofro. Eu sinto, gostaria de ser abraçada quando o pai chega, abraçar o pai, Uhum. mas eu não tive isso. Vamos lá. Volta nessa cena agora, você embaixo da cama, e vê se você sente tristeza, pena dessa criança, Tristeza, sensação de falta, tristeza, né? tristeza, Quando você, carência. quando você olha essa cena agora, você está dentro da cena como se fosse a criança, ou você está assistindo a criança Estou assistindo a criança. e está sentindo tristeza por ela? É isso? Uhum. Vamos lá, vamos fazer um pouco de EFT para isso, tá? Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, observando essa criança que sou eu mesma, observando essa criança que sou eu mesma, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, ao observar essa criança, ao observar essa criança, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu tinha que correr para debaixo da cama, Eu tinha que me esconder debaixo da cama para me esconder do meu pai. para me esconder do meu pai. Eu queria receber um abraço do meu pai. Eu queria receber um abraço do meu pai. Eu queria receber um carinho dele. Eu queria receber um carinho. É o que toda criança quer. Toda E uma criança quer, e ficou a sensação de falta, com uma sensação de falta, de tristeza, tristeza. uma carência emocional.
Uma carência emocional. Eu queria poder correr para abraçar o meu pai. Eu queria correr para abraçar meu pai. Não para ficar escondida. Não para ficar escondida. Ficou essa tristeza. Ficou essa tristeza. Ficou essa carência. Ficou essa carência. Uma insegurança. Uma insegurança. Isso tem relação com a dificuldade que eu sinto hoje. Tem a dificuldade que eu sinto hoje. De receber críticas. De receber críticas. Tem esse fundo emocional. Tem esse fundo emocional. Eu sinto uma tristeza quando eu lembro dessa criança. Eu sinto tristeza quando eu lembro dessa criança. Isso. Vamos lá. O que você está sentindo agora? Um pouco triste, mas conformada. Mais conformada. Ainda uma sensação de tristeza, só que mais conformada. Mais conformada. Olha de novo lá para a criança embaixo da cama. Ainda está vindo essa cena da criança escondida embaixo da cama, triste, queria o carinho do pai. Ou está vindo alguma outra cena? Não, eu vejo ela ainda debaixo da cama, mas ela não está triste. Uhum. A criança não está triste. Tem sentimento de pena da criança? Eu tenho. Uhum. Vamos lá, vamos fazer mais um pouco de EFT. Mesmo que eu sinta pena dessa criança, mesmo que eu sinta pena dessa criança, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta pena dessa criança, mesmo que eu sinta pena dessa criança, escondida embaixo da cama, escondida debaixo da cama, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto pena dessa criança. Eu sinto pena dessa criança. Uma criança escondida embaixo da cama. Uma criança escondida debaixo da cama. Ela só queria o carinho do pai. Ela só queria o carinho do pai. Um abraço. Um abraço. A compreensão. Compreensão. Eu queria poder abraçar o meu pai. Eu queria poder abraçar meu pai. Eu queria que ele me desse carinho. Queria que ele me desse carinho. Mas ele não queria ouvir barulho. Mas ele não queria ouvir barulho. Eu não podia fazer barulho. Eu não podia fazer barulho. Eu tinha que me esconder. Eu tinha que me esconder. E ficou essa carência. E ficou essa carência. Uma falta. Na falta. Uma tristeza. Uma tristeza. O que é que você está sentindo agora? Sentindo saudade do meu pai. Uhum. Certo, eu sinto saudade do meu pai. Eu sinto saudade do meu pai. Eu sinto falta dele. Sinto falta dele. Eu sinto falta do meu pai. Eu sinto falta do meu pai. Eu sinto saudade dele. Eu sinto saudade dele. Queria ter recebido aquele carinho na infância. Queria ter recebido aquele carinho na infância. Para me preencher. Para me preencher. Até hoje faz falta para mim. Até hoje faz falta para mim. Eu sinto falta do meu pai. Eu sinto falta do meu pai. Eu sinto falta dele. Eu sinto falta dele. Sinto saudade do meu pai. Sinto saudade do meu pai. O que você está sentindo agora? Vontade de chorar, mas... Vamos fazendo mais. Por quê? O que está surgindo para você? É saudade mesmo. Está surgindo alguma lembrança dele, alguma memória, alguma cena? Eu lembro dele sempre nervoso. Sempre brigando com a gente, colocando de castigo. Mas eu amo ele tanto que eu sinto saudade mesmo assim. Uhum. Certo, eu sinto saudade do meu pai. 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 Eu queria ter meu pai presente. Eu quero ter meu pai presente. Eu queria um carinho do meu pai. Eu quero o carinho do meu pai. O reconhecimento dele. Reconhecimento dele. A conversa. Da conversa. Eu queria poder abraçar o meu pai. Eu queria abraçar meu pai. Eu queria poder abraçar o meu pai. Eu queria abraçar meu pai. Eu queria poder abraçar o meu pai. Eu queria poder abraçar meu pai. Eu queria poder abraçar o meu pai. Eu queria poder abraçar meu pai. Eu queria que ele me abraçasse. Eu queria que ele me abraçasse. Eu queria que ele chegasse em casa. Queria que ele chegasse em casa. E ficasse feliz. E ficasse feliz. E me abraçasse.
E me abraçasse. Ficou um sentimento de falta. Com um sentimento de falta. Uma carência emocional. Uma carência emocional. Saudade do meu pai. Saudade do meu pai. O que você está sentindo agora? Me sinto conformada. Sensação mais de... bem. Me lembrei de uma cena bonita dele comigo. Certo. Interessante isso. Quando a gente começa a limpar as memórias negativas, existe também uma tendência de surgir as memórias boas. Então é bem comum isso acontecer. A gente vai limpando aquilo que machuca e vão surgindo as memórias boas que aconteceram com aquela pessoa. Então isso é bem típico de acontecer. Eu quero que você volte de novo naquela cena lá embaixo da cama, você olhando a criança e ver o que é que você sente. Eu não sinto mais tristeza. Uhum. Porque eu vejo que agora parece comigo que ela estava brincando. Certo. Então é uma cena que não remete mais a um sentimento negativo. Não me remete mais a sentimento de tristeza. Porque ela está sorrindo. Uhum. Muito bom. Então, assim, como se fosse a brincadeira de esconder debaixo da cama. Certo, ótimo, muito bom. Então, vamos lá. A gente começou a sessão falando sobre dificuldade de receber críticas. Aí a gente acessou uma lembrança onde você sentiu essa dificuldade. Limpamos a carga emocional daquela lembrança. Depois eu disse, vamos aprofundar um pouco mais, vamos ver se isso tem uma origem mais antiga na infância. E surgiu essa situação em casa, né, com o pai. Então ele chegava, você não podia fazer barulho, tinha que se esconder, não tinha o carinho, a presença, né, física como você gostaria. Então tudo isso gerou insegurança, que hoje, quando você é criticada, essa insegurança é acionada. Essa carência emocional é acionada. Tudo aquilo que ficou mal resolvido na infância é acionado. Então por isso que é tão desconfortável quando você recebe uma crítica. Então o que é que vai acontecer se a gente limpar várias memórias como essa? Né? Você vai esvaziando essa carga do passado, e aí quando alguém fizer uma crítica para você, não vai mais puxar esse gatilho, porque o gatilho não existe mais. Entendi. E aí você vai reagir com total suavidade, assim. Você vai ouvir a crítica e falar, é a opinião da pessoa. Aí não sofre, não tem dor no coração, não chora, não fica remoendo mais. É interessante você falar. Toda crítica, eu não respondo, eu choro com uma profunda dor no coração. É aquela criança. Principalmente crítica de filho. Uhum. Se o filho faz uma crítica, ela pode ser até boa. Mas se eu não concordei com a crítica, eu não converso, eu choro. Uhum. E agora você me mostra isso de uma outra forma, né? Uhum. Eu consigo entender onde que está a minha carência, onde que faltou essa força para entender, né? Uhum. E aí quando a gente entende o mecanismo, fica mais fácil de se libertar dele. Mas como é que se liberta só? Não é tendo o entendimento intelectual. O entendimento intelectual é interessante. Agora eu descobri porque é que eu tenho essa sensibilidade. Você vai voltar nas memórias com seu pai e vai limpar mais e mais situações. Então deve ter situação que ele ficou com raiva, que ele mandou calar a boca, né, que, sei lá, que ele colocou de castigo. Você falou que surgiram várias lembranças assim, né? Ele sempre brigando, sempre nervoso. Então você vai anotar essas memórias, vai fazer uma lista delas e vai limpar uma por uma. Vai trazer à tona a lembrança, faz EFT e vai limpando. Traz à tona, faz EFT e vai limpando. Vai limpando, vai limpando. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai começar a reagir muito melhor às críticas. Sua autoestima vai melhorar muito. Não só as críticas vão afetar menos você. Você vai ter mais confiança, mais segurança, mais capacidade de se posicionar, dizer não. Andar mais, sabe? Até a postura corporal da pessoa muda, a pessoa fica mais segura mesmo. E aí o relacionamento melhora com os filhos, melhora. Pessoas tóxicas começam a não ter mais espaço na sua vida. Né? Por quê? Porque você não é mais a mesma pessoa. Você agora se posiciona, você agora consegue dizer não. Então, o que você sugere é que nós
conheçamos as memórias negativas da nossa vida, do nosso Para passado. limpar. Isso, para Tudo limpar. tem a ver com o que nós vivemos e sofremos lá atrás, e aí a gente fazer a EFT para limpar isso que precisa ser limpado. Isso através de uma lista. Então, todo momento que eu sofri, que eu tive alguma decepção, algum sofrimento, eu anoto, e para cada uma delas eu faço a técnica. Isso, exatamente isso. Se você fizer isso, em poucos dias você vai sentir uma profunda Nossa, vou começar diferença amanhã. na sua vida. Já começou hoje, né? Já comecei hoje, mas amanhã eu vou fazer isso que você falou. Depois da aula eu vou relacionar, porque eu tenho tanto conhecimento para passar, tanto um saber para compartilhar, e às vezes fico insegura por causa do medo das críticas. Isso. Olha só, então, vocês que estão aqui ouvindo, muita gente deixa de ser terapeuta por medo das críticas. Exatamente. Muita gente vai Nossa, deixar André, de que bom te ajudar as conhecer. pessoas por medo do que os outros vão pensar, por não se achar bom o suficiente, o que é que as Medo pessoas de vão... me Quem sou expor. eu? Medo de me expor. A pessoa pensa assim, nossa, quem sou eu, né, para fazer esse tipo de trabalho? Eu não sou bom o suficiente para isso, o que é que as pessoas vão achar de mim? E aí a pessoa perde, né, de se realizar nesse caminho, né? Eu sei que não é um caminho para todos, mas tem muita gente que que tem essa vocação e não desenvolve por conta desse tipo de bloqueio. Então pode ser Eu o te seu caso, né? agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado, Dal. Foi bem... Muita gratidão. Foi bastante esclarecedora a sua sessão, né? A forma como a coisa foi surgindo, e eu tenho certeza que ajudou muita gente que está aqui, tanto a compreender a técnica, como também a entender essa questão emocional, né, do medo das críticas. Bom, ficou preto aí o telefone dela, mas eu acho que ela me ouviu. Então é isso. Obrigado, Dalva. Vou remover aqui você agora aqui da live.